Oi, gente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Vou pedir para fechar os microfones aí, as hosts. Agradecer pela confiança de todo mundo. Hoje a gente está tendo uma aula aqui do programa Você Transformada. A gente trouxe uma super profissional hoje para falar sobre alergia, sobre doenças autoimunes. A Paulinha é uma pessoa muito querida para mim, além de ser uma top profissional, é minha amiga. E antes dela falar, vou apresentar um pouco do nosso programa, aproveitando que vocês estão aqui, né? A gente tem muitas alunas aqui, mas a gente tem pessoas também que são convidadas das nossas alunas. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou me apresentar primeiro. Então, eu sou a Betânia, eu sou formada, eu fiz PUC e fiz Belas Artes. Né? Então, eu sou publicitária nessas duas universidades, eu fiz pós na Fundação Getúlio Vargas e eu trabalhei em grandes empresas na minha carreira. E nos últimos anos, eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Eu sou master, eu sou mentora de coaches e eu também sou diretora executiva no Instituto Alta Performance, né? Coloquei meu site aqui, que é betaniamachado.com.br, e eu trabalho os métodos dos maiores pensadores desse cenário, né, de hoje de inteligência emocional e desenvolvimento de competências socioemocionais e profissionais também, tá bom? Então, um pouquinho da minha vida aqui, eu sou casada com o Cássio, sou mãe da Mel, eu e meu marido, a gente tem um trabalho de ensinar pessoas a viverem melhor, a pessoas terem uma vida mais equilibrada, né? Sou eu e o Cássio aqui, nós somos cristãos, e aqui eu dando palestra numa empresa multinacional, sempre falando sobre inteligência emocional. Mas nem sempre foi assim. Essa sou eu em 2009. Nesse momento aqui, eu tinha menos de 30 anos e eu tinha diagnóstico de 3 doenças autoimunes. Tudo começou com uma doença que chama pemphigoide bulhoso. E aí eu tive uma evolução dessa doença que parecia muito lúpus, mas que acabou sendo uma necrólise epidérmica tóxica. Fiquei internada no hospital muito tempo, né? Esperando. Eu achei que eu fosse morrer, gente, na verdade. Vou ser muito honesta com você, eu achei que fosse morrer, mas graças a Deus, Deus tinha um projeto para minha vida, né? E, enfim, aqui sou eu em 2015. Acho que aqui foi a minha segunda doença psicossomática, porque ninguém fica com 103 quilos à toa, né, gente? Comi todas as minhas emoções aí num determinado momento da minha vida, fiquei bem acima do peso. E aqui sou eu em 2016 e 2020, eu não só perdi peso, né, como eu mantenho o meu peso também, né, e eu também não sei tudo sobre todas as coisas, mas faz 5 anos que eu não tenho mais sintomas de doença autoimune. E junto com um grupo de mulheres, né, de empreendedoras que estão aqui, que é a Marta, a Juliana Garibaldi, a Melina e a Roseli, e também um grupo de coaches e mentoras, a gente ajuda mulheres que querem se transformar de corpo, mente e espírito, serem plenas. Tem mulher que quer ser plena aqui? Todo mundo quer ser plena, né, gente? Hashtag eu sou plena. Então, a gente criou o programa Você Transformada, que é um programa que visa o crescimento na carreira de saúde e autoestima, barra emagrecimento e nos relacionamentos, tá bom? E o nosso método pressupõe que quando você tem uma vida em equilíbrio entre corpo, mente e espírito, você vive em equilíbrio, tá? Então, essa é a base de tudo. A gente também trabalha fortemente o autoconhecimento, e eu sempre gosto dessa imagem aqui, que é um campo minado. Quem não tem autoconhecimento, a pessoa é um campo minado, né? E daí a pessoa joga bomba na vida dela. Então, não é que o autoconhecimento faz com que a gente tenha o maior controle da nossa vida. E saiba aquilo que eu preciso desenvolver, né, os meus pontos de melhoria, e faz com que também eu valorize aquilo que eu sou boa. Então, aumenta substancialmente sua qualidade de vida e os seus resultados. E também a gente trabalha o fortalecimento da sua identidade, trazendo para você um eu mais forte, né? E muitas vezes a gente é tão frágil que a gente não tem nem meta na vida, não sabe nem o que quer em dezembro de 2020, né? E os nossos pilares aqui são inteligência emocional, nutrição inteligente e corpo consciente. A gente entende que o nosso corpo é sistêmico, né? Então tem muita gente que acha que para você ter inteligência emocional, você, por exemplo, deveria fazer um processo mental. E isso não é verdade. Para você ter inteligência emocional, você precisa comer bem e fazer atividade física.
né? Porque a parte nutricional e a parte hormonal interferem diretamente nas suas competências emocionais. Você sabia disso? A Paula vai falar sobre isso hoje. A gente acha muitas vezes, eu preciso ter mais autocontrole, então eu vou fazer coaching ou então eu vou fazer terapia. Não, você deveria comer direito e fazer atividade física. Olha que coisa incrível, porque nós somos sistêmicos, tá bom? Então, olha que legal. A gente tem no programa Você Transformada 2 pilares importantes. Tem vários, tá bom? Mas tem duas coisas muito interessantes que a gente faz. A gente tem o programa Manhã Inteligente, que é um programa que fornece o estresse e prevenir ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos. Melhora os seus relacionamentos, porque a gente ensina você a resolver os seus conflitos sociais, suas decepções, os seus relacionamentos interpessoais, profissionais e familiares, e melhorar a sua liderança. Primeiro, sendo você mesmo, né? E depois a gente estimula a formação de líderes, de empreendedores, de pensadores criativos, seguros, tolerantes, tranquilos, com mais clareza e autocontrole. Tudo isso de uma forma prática, aplicável, leve e divertida. E a gente usa para o programa também inteligente, o método do Augusto Cury, tá? Eu também trago outros pensadores para complementar, mas no geral o que embasa mesmo é a inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury, tá bom? A gente também tem o game da transformação, que é um processo... Oi? Tá falhando um pouquinho, tá? Mas tá dando para ouvir? Tá indo? Ó, esse game da transformação é incrível porque ele é um processo cientificamente comprovado de mudança de hábitos. Deixa eu te contar uma coisa, se fosse fácil mudar, todo mundo mudava, não é? O difícil é a mudança. Então, a gente tem um método onde você, além de desenvolver não, além de você conhecer, além de você aprender, você consegue colocar em prática. Então, é um programa de transformação. Aqui você vai fazer atividade. Tá dando aí? Tá aí? Não tá aí? Gente, tá incrível. Tá falhando bastante. Vamos ver o que eu resolvo aqui. Se eu entrar de 2, acho que eu vou entrar no celular também. Peraí, tá bom? Vai dar tudo certo. Estão me ouvindo? Sim, Bê. Estão me ouvindo daqui? Peraí. Você fechou do computador, você vai ter que falar no celular. Me ouvem? Sim. Nossa, eu vou ter que falar de um e escrever de outro. É incrível, tá? Vocês conseguiram entender a manhã inteligente? Até aqui vocês ouviram? Volta um slide, B. Acho que aí é bom. Então tá, vamos lá. O que a gente entende? Que nós somos sistêmicos, tá? Que para você ter inteligência emocional, não basta você ter competências emocionais, do tipo, vou fazer terapia. Para você ter inteligência emocional, você precisa comer bem e praticar atividade física. Mas quem aqui gosta de praticar atividade física, gente? Levanta a mão. Pouca gente, né? O que acontece, gente, com vocês? Tem que fazer atividade física, né? Mas, gente, posso dar uma boa notícia? Você não precisa passar horas e horas na academia. Você pode ficar 15 minutos e fazer atividade física correta, né? Que se você fizer atividade física correta, você libera uma série de hormônios que vão potencializar aí que você tenha os hormônios organizados. E para a gente ter saúde, ter inteligência emocional, se os hormônios estiverem em dia, isso também te potencializa na inteligência emocional. Tá certo? Vocês estão me ouvindo? Faz joinha para mim aí.
Então, tá bom. E no pilar da inteligência emocional, a gente usa o método do Augusto Cury. Na nutrição inteligente, a gente acredita numa nutrição o menos industrializada possível, onde a gente desembala mais e come coisas mais na natureza. E a gente também usa suplementos, tá bom? E na parte do corpo consciente, a gente entende que se você fizer 15 minutinhos por dia, você está resolvido. Então, a gente tem um método incrível, onde em um dia só, né, na parte da manhã, em 1 hora, você faz a parte mental e você faz atividade física e você está preparada para o seu dia. E no Game da Transformação, você vai aprender a comer direitinho. Olha que legal, gente. Esse é o método da matinal nosso, tá? Então, a gente começa com um programa que tem a metodologia do Augusto Cury, que vai melhorar os seus relacionamentos, vai melhorar a sua liderança e vai prevenir a ansiedade, a depressão e outros transtornos psíquicos. Tudo isso de uma forma prática. E você vai ter uma vida mais leve, vai conseguir aplicar isso imediatamente, né? As pessoas costumam ter resultados em 2 dias de programa, as pessoas já têm resultados, né? Então, é muito transformador e é muito rápido, tá? E o Game da Transformação é um processo cientificamente comprovado de mudança de hábito. Porque se fosse fácil mudar, né, gente? A gente sabe que não é. Mas pode ser divertido e pode ser leve. Então, nosso programa ele é bem completo, porque ele tem a parte de conhecimento, mas tem a parte dos hábitos também. Então, a gente não só ensina você a ter mais qualidade de vida através dos seus conhecimentos, você vai ser um líder melhor, isso impacta na sua carreira, isso vai melhorar os seus relacionamentos e você vai perder peso, né? Então, tem gente que nem entra para perder peso, mas quando você se transforma, as pessoas emagrecem. Vocês acreditam nisso? Quando corrige a alimentação, quando faz atividade física, melhora o relacionamento, melhora até no trabalho, que coisa louca. Por que isso? Porque nós somos sistêmicos, não dá para separar a cabeça do corpo, né? Igual um automóvel, né? Para que tudo funcione bem, tudo está conectado. Então, não adianta você usar um péssimo combustível no seu carro. Você pode ter uma Mitsubishi, sei lá, não entendo muito de carro. Você pode ter um super carro, mas se o combustível não for bom, você não vai ter uma alta performance, tá bom? E aí, gente, era só isso que eu trouxe para falar para vocês. Agora, me segue no Instagram. Meu Instagram é Betânia_Machado, _, tá bom? E agora vai vir a cereja do bolo, gente. Eu queria chamar aqui, espera aí que eu vou pegar o currículo dela aqui, porque eu não posso fazer menos que isso. Só um minutinho, tá? Que eu estava apresentando aqui. Só um minuto. Vou fechar aqui. Vou apresentar para vocês agora, ela chama Paula Ribeiro. Ela, além de ser uma super nutricionista, é minha amiga. Ela é especialista ela é nutricionista funcional integrativa. Ela é graduada pela PUC Campinas, tem especialização e aperfeiçoamento em nutrição funcional, nutrição integrativa, nutrição clínica, nutrição em cirurgia bariátrica, nutrição reparadora em cirurgias, tratamento integrativo em pacientes com TEA. Você vai ter que explicar isso, Paulinha. Autismo. Olha que legal, gente. Ela trabalha com pacientes que têm autismo. Você sabia que tem relação da nutrição com autismo? E também com doenças autoimunes e emagrecimento sustentável. Então, com vocês agora, recebam com carinho aí e uma salva de palmas assim, ó, aqui na internet. A gente faz assim. Paulinha, agora é com você, meu bem. Olá, gente. Boa noite. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui que entraram. Estão me ouvindo bem? Sim, sim? Ok. Vou compartilhar a tela aqui. A gente tem um tempinho bom, mas é um assunto muito longo. Então, eu tentei resumir, tá, um tanto, alguns pontos que são mais importantes, porque realmente eu poderia falar por horas e horas aqui sobre, né, psicossomática, autoimune, sobre tudo. Eu formei, então, em 2005. Cadê? Peraí que deixa eu abrir.
Eu me formei em 2005 na PUC. Deixa eu pôr a apresentação. Aí tem uma telinha aqui. Deixa eu pôr ela pro lado de cá. Com vocês. Tô passando os slides. Bom, então tá aí o que você falou, Bê. Eu trabalho atualmente, o meu principal foco são pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né, o TEA, doenças autoimunes, emagrecimento sustentável, porque eu acredito que a gente precisa buscar a raiz de todos os problemas, né? E eu fui pela parte de nutrição integrativa justamente para a gente ver o ser humano como um todo. Então, é essa tríade aí, corpo, mente e espírito, que eu vejo que faz muito sentido. E sem isso, a gente não tem bons resultados. Então, é importantíssimo tudo isso estar conectado, né? Gente, o que está acontecendo aqui? Aí, pronto. Então, vou falar um pouquinho da genética, do nosso estilo de vida, tudo. A genética, muito antes, acreditava que era o nosso destino, né? E hoje a gente vê que não é a genética que manda no negócio todo. É a epigenética, que são os fatores externos, os fatores ambientais. A gente sabe que hoje em dia a gente vive num ambiente muito tóxico, né? Tanto os alimentos, quanto o ar, quanto os produtos que a gente usa. Então tá tudo muito cheio de metais tóxicos, muito contaminado. E antigamente não era assim. Então eu ouço muito, mas antigamente não era assim, não tinha tanta. Mas antigamente os alimentos eles eram alimentos da época. Hoje a gente encontra uma manga o ano inteiro, em qualquer lugar, né? Então antes era da época, não se usava tanto defensivo agrícola, o solo era menos contaminado, a água era menos contaminada. Então tudo isso vai interferir nesses fatores ambientais, né? E que vai ser o gatilho, vai ser o que vai desencadear várias doenças, né? Não só autoimunes, mas diversas outras doenças, o próprio transtornos neuropsicológicos também. Então tá tudo relacionado, né? O gatilho é o nosso estilo de vida. Então a epigenética ela vai estar aí relacionada com quantos por cento, hein? 70, 80%. A genética é a arma, a gente carrega sim, ela é importante, mas o que a gente vai decidir fazer ao longo da nossa vida é que vai mostrar se a gente vai desenvolver certa doença ou não. Além do que mais, eu tenho que passar vocês para cá, senão não leio. Além do que mais os hábitos, né, estilo de vida, alimentação, trabalho, estresse, as nossas emoções, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento de doenças. E se tratando de doenças autoimunes, a gente tem visto hoje inúmeros estudos que falam que o gatilho que desencadeia é o fator emocional. Então, a pessoa ali, a gente está na mesma família, a gente tem a mesma predisposição, a gente tem os mesmos cuidados, uma alimentação boa, mas às vezes a pessoa não controla a sua emoção. E aí isso faz a diferença na hora de uma pessoa desenvolver aquela doença e outra não, apesar de terem uma genética parecida. Então, é fundamental trabalhar todos esses sentidos, tá? A alimentação, como você disse, ela é o nosso combustível, o combustível do nosso corpo. Tudo que a gente constrói no nosso corpo é através da nossa alimentação. Se a matéria-prima é ruim, eu vou ter apenas, o produto disso não vai ser tão bom. Então, isso vai causar vários problemas. O nosso sistema imune, aí entrando mais um pouquinho no assunto, ela é a nossa barreira contra o perigo, né? É o que está ali protegendo a gente. Então, assim, a pele tem uma porcentagem, tanto que quando a gente tem algum ataque na pele, a gente sente aquilo, né? Já dá aquela reação na hora, alguma picada, alguma coisa. As narinas, quando a gente respira algo que é nocivo também, esses pelinhos que ficam. O muco que é produzido, o espirro que a gente dá. E o sistema digestivo, né? Ele é aquele batalhão de... Então, 80% da nossa defesa
ela está no intestino. E se o intestino ele é sempre agredido, ele vai ficando adoecido e aí o nosso sistema imunológico ele vai ficar mais reativo, né? Então isso vai acabar aumentando a permeabilidade intestinal. Ali na frente tem uma imagem do intestino e aí a gente vai conseguir perceber isso melhor. Então assim, o que entra nessa parte do que agride o intestino? O que vai agredir? Aqueles hábitos que a gente tem. Álcool agride, os agrotóxicos presentes nos alimentos. Alguns alimentos também não fazem bem, e aí diversos alimentos que tem vão agredindo. Algumas proteínas, a gente fala muito nesse quesito também de glúten e de leite, né? Alguns outros alimentos. Para algumas pessoas fazem mal, para outras não. Mas são proteínas que são de difícil digestão. E aí essas proteínas, elas vão causar ali agressão. Na hora da imagem ali do intestino, eu vou explicar melhor para vocês a função dessas proteínas. E aí essa agressão vai causar essa inflamação crônica. A gente tem as reações, né, o IgA e IgG, que são imunoglobulinas, que são nossos anticorpos, que eles são ali ativados. Alguns são adaptativos, quando a gente tem sarampo, quando a gente tem alguma doença que você adquire aquela imunidade e pronto. Agora, essa questão de agressão à barreira ali intestinal, ela vai causar um processo crônico de inflamação. E esse processo é uma defesa do nosso corpo. Então, essa inflamação vai fazer com que o nosso corpo comece uma autoagressão, porque é uma inflamação que ela vem por longo tempo. Às vezes, quando você tem aquela agressão ali, eu tive uma bomba de toxinas ali de um único dia, uma coisa pontual. Aquilo não vai fazer tão mal, porque vai causar uma inflamação aguda. E não vai fazer tão mal quanto uma exposição prolongada à inflamação. Porque aí o seu organismo ele já não consegue, ele perde forças e não consegue mais reagir àquilo. Então vai causando essa coisa sistêmica que desanda tudo, tá? As doenças que estão associadas à inflamação crônica: câncer, rosácea, eczemas, gastrite, úlcera, diverticulite, refluxo, sensibilidades alimentares, intestino irritável, dores musculares, artrite, ansiedade, depressão, Alzheimer, demência, endometriose, obesidade, diabetes, sinusite, asma, tudo quanto é it que vocês imaginarem na vida, tudo isso está relacionado à inflamação. Aqui a gente tem a imagem do intestino. O que seria essa permeabilidade intestinal? Então ali, vocês vão ver que tem as proteínas que eu disse, o baixo ácido clorídrico no estômago e baixa quantidade de enzimas digestivas, antibióticos, infecções recorrentes, açúcar no sangue. Tem umas coisas aqui que eu não vou traduzir não, tá, gente? Estresse, gravidez, toxina, alimentos alergênicos. Então, tudo isso vai aqui, né? Lidando aqui nessa barreira intestinal. Quando ele está muito agredido, essa barreira ela se abre. Aqui vocês vão ver minha mão. Então, a gente tem a barreira física fechada, a barreira intestinal. Quando eu começo a agredir demais, ela vai abrindo. E aí, isso vem passando, essas toxinas vão e caem na nossa corrente sanguínea, certo? Eu vou citar aqui o caso das proteínas, por exemplo, do glúten e do leite. E isso acontece especialmente também em doença autoimune e autismo, que são os dois alimentos que a gente retira mais rapidamente, tá? Essas proteínas, elas são de difícil digestão para qualquer pessoa, tá? Então, para quem tem um intestino mais sensível, é ainda pior. E essas proteínas, vamos colocar aqui que elas têm umas letras. A proteína, ela é inteira, então A, B, C, D. E a gente vai absorver isso, quando a gente tem uma digestão boa, elas se quebram em aminoácidos. As enzimas vêm aqui e vão quebrar em aminoácidos. Então eu tenho o A, B, o C e o D. E aí sim, esses aminoácidos vão ser absorvidos e transformar em diversas coisas do nosso corpo. Vão construir todos os nossos órgãos e sistemas. O que acontece nisso aqui? Quando eu quebro, minha digestão está ruim, meu intestino está ruim,
Ele vai funcionar assim, ele não vai quebrar em aminoácidos, ele vai quebrar em partes maiores, em pedaços de alimentos mesmo. Então vai ficar aqui A com B e C com D. E aí, a permeabilidade lá no intestino está aberto, vai passar essa molécula grande. E que aí o seu corpo vai reconhecer como um corpo estranho, porque ele está acostumado a passar tudo separado. A, B, C e D. E aí passou A com B. Aí o que vai acontecer? Ele vai atacar aquilo. Só que aí, gente, aqui que começa a meleca toda. Esse aminoácidozinho A, ele faz parte da formação do hormônio da tireoide, por exemplo. E o organismo está reconhecendo ele como um agente invasor. E aí ele está criando anticorpos contra aquele aminoácido que vai ser importante no funcionamento da tireoide e de outras coisas. Então, aí começa as agressões, né? A autoagressão, que é essa autoimunidade. Aí vem um monte de doenças. Entendeu? Então, por isso que um dos principais pilares é cuidar do intestino. Hipócrates lá atrás falava, né? O pai da medicina sempre falou, toda doença começa no intestino. Então, a cura também está no intestino. Então, assim, por isso que eu sempre começo e termino falando do intestino. A gente tem todas várias questões emocionais e tudo, mas e até a questão de ansiedade, depressão, todas essas doenças estão relacionadas ao intestino. Se você não tem um intestino bom, você tem mais chance de desenvolver, né, ansiedade e todas essas outras doenças. Então, é o fundamental, cuidar do intestino. Como que eu vou cuidar do meu intestino? Porque a gente acha assim, funcionou todo dia, tá beleza. E não quer dizer que o intestino que funcione todos os dias não quer dizer que ele é saudável. Então, ali a gente tem que remover patógenos, que são bactérias. A gente tem bactérias boas e ruins, então a gente tem que remover as bactérias ruins, a gente tem que remover parasitas, a gente tem que ver se tem um aumento do crescimento de fungos e a gente tem que tratar isso também. A gente tem que fazer uma desintoxicação de metais tóxicos. Por quê? E esses metais, essas coisas que vêm de fora, antibiótico, esse tanto de aditivo que tem nos alimentos, aquelas coisas que a gente não sabe ler o nome, a gente olha lá no rótulo e não sabe ler o nome. Aquilo lá né? Quanto menos você sabe ler, menos bem vai fazer para você. Então, tudo isso, esses aditivos e conservantes e corante, estabilizante, metais tóxicos, tudo isso, tudo que essas coisas têm metais tóxicos. E isso a gente chama de xenobióticos, que são essas coisas que vêm de fora, anticoncepcional também. E aí eles vão ser tratados no nosso corpo como eles vão bloquear os receptores hormonais, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Às vezes você está sentindo uma fadiga, você está sentindo um monte de coisa, aí você vai lá no médico, vai fazer um exame e está tudo normal. Porque o que você tem ainda não chegou, né, na parte do exame. Porque você tem o hormônio, ele está circulante, só que os receptores estão entupidos. E aí o hormônio não chega onde tem que chegar. E aí você tem os sintomas, mas você ainda não apresenta ali no seu exame mesmo. Então, por isso que limpar tudo se começa limpando, uma faxina no seu corpo. E aí a gente tem suplementos, a gente tem alimentação. Eu gosto muito também de usar alimentação pelo tipo sanguíneo, porque eu acho que faz muito sentido, porque se fosse para ser uma coisa só para todo mundo, poderia muito bem ter um sangue só. Então eu vejo que tem, e quanto mais eu trabalho com isso, mais eu vejo que tem uma relação. E essa era uma coisa assim, que eu saí da faculdade, eu lembro que aí tinha um livro lá falando tipo sanguíneo, ai, que bobeira, nada a ver. Não, nada a ver. E aí, quanto mais, assim como eu tomava leite mais que tudo, eu era uma bezerra, tomava quase 1 litro de leite por dia. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto faz mal. Então, essa é uma coisa também que a gente tirou daqui. Tá? E aí, o que vai causar esse intestino permeável? Açúcar, né? O açúcar, além de causar esse intestino permeável,
Ele agride cérebro, tudo, né? É um vilão enorme, assim, muita coisa, muitas doenças a gente achava que era, por exemplo, fugiu as doenças aqui, mas como fala, gente? O rim fugiu. Eu fico nervosa, não lembro das coisas. É uma doença renal, por exemplo, que você tem que diminuir a proteína, e aí hoje a gente está vendo que o vilão é o açúcar. A gente vai ver lá a gordura no fígado, aí a pessoa para de comer tudo quanto é gordura e começa a comer verdura e fruta doidado. Aí você vai ver que é o açúcar né, que estoca em excesso, se estoca no fígado através de gordura. Então o açúcar é realmente um vilão dos maiores. O álcool também causa essa agressão. O glúten e o leite, que eu falei, né, e os laticínios, que são as proteínas que são de difícil digestão. OGMs, que são organismos geneticamente modificados. Então, a soja, o milho, né, os transgênicos. Solanáceas, elas têm uma aglutinina que contém no tomate, berinjela, batata e pimenta fresca. Então, você está lá comendo seu tomatinho, achando que você está linda no pedaço. Nossa, vou comer 2 tomates. E eles têm essa aglutinina que elas são usadas inclusive em vacinas para estimular a produção de anticorpos. Então são coisas que a gente deve comer com moderação, tá? Tudo isso vai irritar, tudo em excesso vai fazer mal, né? Os desequilíbrios do intestino, então parasitas, supercrescimento de leveduras, né, de fungos, um supercrescimento bacteriano no intestino delgado também, que aí causa gases, desbiose, todas essas regulações. Medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, anticoncepcionais, prednisona e inibidores dos ácidos estomacais, o famoso omeprazol. E suas famílias, né? Então a gente está ali achando que está fazendo bem e estou tacando uma bomba para acabar com a minha defesa. Radiação, toxinas. Nossa, esse tanto dizer aqui nessa imunidade não fui eu que coloquei não, viu gente? Isso aí foi... O estresse emocional, né? Que ali a gente sabe que o timo, ele controla, né, a produção, a liberação das células imunológicas. E aí, se ele tem alguma agressão ali, ele vai suprimir essa liberação ou essa produção. Então, os tipos de estresse emocional, o luto, né, algum trauma, pressão que a gente sofre no trabalho, com prazo, com tudo. Então, esse faz parte do estilo de vida de cada um. Como você recebe, né, essas questões de pressão, de tudo, é o que vai gerar esse estresse aí. O estresse físico, que é a falta de sono ou alguma doença. E a falta de sono também é uma das coisas um dos maiores problemas que tem, né? Então, o padrão inflamatório, na nossa alimentação ocidental, ela é muito inflamatória, né? É rica em carne vermelha, derivados processados, grãos refinados, laticínios, baixo consumo de fibras e vegetais, e isso aumenta a possibilidade de inflamação. E aí, são alimentos que são inflamatórios, né? E eles têm um alto índice glicêmico. O que é esse alto índice glicêmico? Eles têm uma capacidade muito grande de liberar glicose no seu sangue muito rápido. Então, quanto mais alto, mais rápido libera a glicose. E também é uma alimentação riquíssima em gordura trans, né? E ativa o nosso sistema imunológico e deixa ele hiperreativo. Então, se a gente vai se alimentando de coisas industrializadas e processadas e ultraprocessadas ao longo do tempo, a gente está mais exposto a desenvolver certos tipos de doença, inclusive obesidade, sobrepeso, porque além de tudo que essa parte fisiológica da gente comer e gerar essa inflamação, ainda tem a parte da mente que a gente cria um monte de coisas, a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente acaba comendo as nossas emoções, e aí a gente engorda e as células de gordura, elas também ativam essa produção de substâncias pró-inflamatórias, então isso vira um ciclo e a gente não consegue sair daquilo. Aqui eu gosto muito dessa parte da parte medicina oriental, que ela relaciona os órgãos afetados e os sentimentos, tá? As nossas emoções.
Então, a gente tem usado muito a medicina chinesa para saber equilibrar os nossos sistemas. Então, tá lá, a raiva ela é relacionada ao fígado, à vesícula biliar, articulações, os olhos, a ansiedade, o intestino delgado, e aí vem as doenças de Crohn, intestino irritável, tudo isso, né? A gente vê que as pessoas ansiosas, elas têm esses problemas intestinais. Coração e língua, preocupação, músculos, e aí vem essas dores nas costas e dor muscular que a gente sempre, né, tá tendo. Estômago, gastrite, úlcera, para quem é preocupada, é uma bomba, né? Pâncreas e boca, tristeza, pele, intestino grosso, pulmão e nariz, medo, ossos, cabelo, rim, bexiga e orelhas. Aqui tem um mais completinho, que também é da medicina chinesa, e aí ele te mostra, né, os elementos que a gente tem que regular. Quando a gente tem algum problema no rim, a gente vai descobrir lá, vai pesquisar a parte emocional que está relacionada ao medo, né, que vai em desequilíbrio, vai gerar esse pânico, insegurança, as consequências disso. Então, problemas renais, queda de cabelo, dificuldade respiratória, edema e tudo mais. E aí, cada emoção está relacionada a um órgão-alvo. E aí a gente vê que, assim, pra gente tratar, às vezes aqui eu estou sentindo uma coisa no meu olho, mas isso é a raiva que está me dando e eu tenho que tratar lá meu fígado, entendeu? Então, assim, eu não vou tratar o olho, aqui tô a manifestação, mas o problema está muito além. E aí a gente vem nessa questão de doenças, né, das emoções, dos sentimentos. Passar vocês para cá de novo. Que está relacionado às emoções, os sentimentos, os nossos pensamentos. A gente precisa ver o que não foi superado, como eu estou vivendo os meus dias, o estilo de vida que eu estou levando e o que eu quero, né? Porque isso vai me causar dores, vai me causar doenças físicas. E a gente não consegue se curar no ambiente em que a gente adoeceu. Então, a gente precisa identificar padrões de comportamentos, crenças, e mudar. A gente tem que conseguir identificar o que a gente precisa mudar, porque senão é eterno murro em ponta de faca. A gente quer resultado rápido, né? Então, assim, eu ganhei 20 quilos em 2 anos, mas eu quero perder em 1 semana. E aí, você pode... em 21 semanas eu acho muito, mas uns 10... você pode conseguir isso? Pode, mas isso pode voltar depois em dobro, porque se você não lida com a causa, o resultado ele não se mantém. Então, é por isso que é importante esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal mesmo, de você se autoconhecer, saber lidar com suas emoções, com seus traumas, crenças, com a maneira que você recebe críticas, a maneira que você lida no trabalho, a maneira que você lida com filhos em casa, onde quer que esteja, né? Você tem que conseguir identificar isso. E além disso estar relacionado com essas doenças que a gente somatiza, então eu tenho lá um pensamento, e quando a gente vê lá na medicina chinesa, a gente vê que a gente somatiza tudo. Então, se eu tenho uma raiva ali não trabalhada, ela vai me causar problemas no fígado e tudo mais. Se eu tenho outra parte, um rim não trabalhado, isso vai me gerar infertilidade, sabe? Então, tá tudo relacionado e a gente tem que descobrir a causa de tudo. Por isso que o autoconhecimento é importante. E não só para a gente manter a saúde, agora a gente tem estudado muito, chama psiconeuroimunidade, que é a relação do estresse e a imunidade baixa. Então, quando acontece alguma coisa, algum fato, aquilo ali derruba a sua imunidade, né? E você aí apresenta manifestação de doenças, o desenvolvimento de autoimune, principalmente autoimune, tá? O número de autoimune que tem aparecido tem crescido absurdamente. Eu ia pegar o número e trazer para vocês, mas hoje a gente já tem mais de 100 doenças, muito mais de 100 doenças autoimunes catalogadas, uma coisa que era 50 e poucas, 20 e poucas alguns anos atrás, já tem crescido absurdamente, doenças que a gente não faz nem ideia do que seja, não para de crescer. E tudo isso porque o nosso padrão de vida está muito louco. Tá tudo bagunçado, a gente não está sabendo lidar.
A hora que a gente começa a falar disso, de se autoconhecer e tal, vem uma pandemia e já te derruba, que você já vai ter que lidar com outras coisas também, né? E aqui, ó, então você pode se achar super saudável, vai à academia todos os dias, bebe bastante água, não come açúcar. Mas se você não souber lidar com seus sentimentos, você pode adoecer. Então tem que ser o equilíbrio de tudo, né? O equilíbrio, a gente precisa de exercício físico, a gente precisa trabalhar. Aqui, ó, então como que eu vou me cuidar, né? Então a gente começa, cura seu intestino, se limpa, faça uma faxina no seu corpo, veja quais os hábitos que você precisa mudar. Se o seu estilo de vida está compatível com a vida que você quer ter, com a saúde, né? Se está compatível com a saúde que você busca. Cuida do corpo, que é o seu templo, né? Os exercícios e sono de qualidade. Cuida do seu espírito, seja qual for a sua crença. Né? A gente tem que manter tudo isso em equilíbrio. O intestino a gente tem que limpar, a gente tem que... Tem muita gente que fala assim, eu vou tomar um probiótico. Vou tomar um probiótico e tá ótimo. Não é bem assim, sabe? Busca auxílio, busca ajuda, porque se o seu intestino ele tá cheio de bactérias nocivas, tá cheio de fungos, esses probióticos eles vão alimentar os fungos e as bactérias ruins. Então, primeiro a gente limpa, depois a gente vai reintroduzir o que precisa ser reintroduzido, para a gente deixar, tem que reparar as células e depois você entra com outras bactérias e aí com os alimentos para as bactérias. Caso contrário, você mudar a ordem, você vai alimentar o que é ruim. Aí aumenta gases, aumenta aquele tanto de coisa. Faltou, agora que eu vi que faltou o slide aqui, dos sintomas. Mas enfim. Quando a gente sente fadiga crônica, o intestino está desregulado, eu estou com excesso de gases, eu estou com o intestino desregulado, ele pode tanto funcionar muito, funcionar nada, ou então às vezes dá uma diarreia, às vezes prende e tudo mais. Coisas que você... um toque, por exemplo, às vezes eu tô com uma mania, eu comecei com uma mania, eu quero tudo. Isso tudo pode estar relacionado a fungo, a bactéria. Então a gente faz um rastreamento absurdo, a gente faz uma anamnese extensa. A gente quer saber até de quando sua mãe estava grávida, como que era, né? Pra gente saber a possibilidade de coisas que você pode ter trazido aí na vida. Então, para isso precisa de uma anamnese muito extensa e muito detalhista para a gente conseguir chegar na causa dos seus problemas, né? E aí você conseguir lidar com sobrepeso, com uma doença autoimune, com uma obesidade, porque isso está muito relacionado à emoção. O gatilho para tudo é a parte emocional em desequilíbrio. Então, ver se a pessoa quer, como que é aquela frase, gente, que antes de perguntar se a pessoa quer se curar, se ela está pronta para... Eu esqueci, eu não peguei. Mas é bem isso aqui, ninguém se cura no mesmo ambiente que adoeceu. Então, se você está disposto a sair desse ambiente, a buscar, seja às vezes não é um lugar físico, às vezes é um ambiente de trabalho, ou a sua cabeça, ou a sua casa, algum relacionamento. O que te faz, o que te adoeceu e a partir daí como que a gente vai sair disso? Porque se você não mudar o comportamento, você não vai mudar por muito tempo, né? Isso não vai ser em longo prazo, né? A gente vê muito em quem faz cirurgia bariátrica que não faz o preparo e está lá com 120 quilos e não se prepara emocionalmente, aquilo se transforma num vício, né? Então, um vício por álcool, um vício por compra, um vício por sexo, um vício... Ela vai descontar aquela coisa que ela não pode comer porque não cabe, ela vai descontar em algum outro vício. Então, você sai de um problema para outro. Então, nessa parte bariátrica a gente mostra, a gente consegue enxergar que se você não tiver um preparo emocional, você não tem, né, não vai ser bem sucedido lá na frente. Certo? Tem alguma dúvida?
aqui meu e-mail, meu Instagram. Vamos abrir a Betânia. Sensacional! Ó, gente, segue aí, tá? O Instagram dela. Deixa eu falar uma coisa, vou falar algumas dúvidas. Só. Primeiro, quero te parabenizar. Papai deve estar orgulhoso de você, né, Tá Paulinha? chegando aqui agora, ó, ele não assistiu. Ai, ele deve ter muito orgulho de você. Arrasou, incrível. O pai da Paula é médico também. Ó, eu vou ler algumas perguntas aqui para você, meu bem. Tá. A primeira delas é o seguinte: como que eu sei que o intestino está saudável? O Elô que está perguntando. Porque assim, você está indo no banheiro todos os dias, né? Como que eu sei quais são os sintomas de quando o intestino não está bom? Qual que a pessoa sente? Ó, muitos gases, vários barulhos na barriga, né? Às vezes a gente deita assim e fica aquela barulheira toda, assim, além do normal. Excesso de gases. A gente fala que é muito importante, principalmente no autismo, eu estou acostumada a ver cocô todo dia. Quem acha isso difícil... Peraí, deixa eu abrir todo mundo aqui. Posso fechar aqui? Pode. É só descompartilhar. Tá. Então, assim, a gente fala que a gente precisa observar o nosso cocô, sabe? Por exemplo, quando você tem uma deficiência de enzimas, quando você tem deficiência de ácido clorídrico, a digestão ela não acontece tão bem. E aí pode ter pedaços de alimentos, né, nas fezes. A cor não vai estar muito boa. A gente tem uma escalinha que chama escala Bristol, que tem lá de 1 a 7. Então, assim, se ele está muito preso em formato de bolinha, então o ideal ali é o 4, né? Então, você observar isso. Isso vai te dar uma noção muito maior do que falar funciona todos os dias. Mas às vezes é uma diarreia. E aí? Então, isso não é saudável. Às vezes é um cocô cheio de bolinha que também não é saudável. Então, a gente precisa saber observar. Observar como tá. Então, o excesso de gases, o excesso de barulhos, uma vontade repentina de ir ao banheiro. Se o seu intestino funciona um dia diarreia, um dia preso, também não tá legal. Então, é bom investigar. Certo? Paulinha, tem uma outra. Elô, me responde se ficou claro para você. A pergunta dela era um pouquinho diferente, eu dei uma interpretada aqui, porque ela pergunta assim: quando o intestino é considerado bom? Mas é isso, é ele funcionar todos os dias, claro, porque o que a gente ingeriu, a gente tem que... E assim, até pela medicina chinesa, a gente tem um reloginho, né? Cada horário é relacionado a um órgão. E o horário do intestino é das 6 às 8, se não me engano, das 7 às 9. E esse seria o melhor horário para ele funcionar. Então, tudo que você colocou, você vai começar o seu dia já com o seu intestino funcionando. Esse seria o ideal perfeito. Mas de funcionar todos os dias, porque aí cada um também vai ter o seu reloginho, né? Mas que ele funcione todos os dias. E depois vocês podem procurar, eu não coloquei a imagem aqui, mas tem a escala Bristol, que lá mostra o formato, tudo certinho. Então é bom analisar por isso. Te dar um tchau, tchau, pai! Paulinha, outra pergunta. O povo quer saber: por que os organismos geneticamente modificados estariam relacionados ao intestino permeável? Porque a gente não sabe. Eu vou falar uma coisa do trigo, tá? Porque o do trigo eu estudo mais a fundo. E o trigo que a gente come hoje, ele não é o mesmo trigo de 10 mil anos atrás. Tá? Ele foi extremamente modificado. Tanto que se a gente jogar o trigo ali, ele não cresce sem... O de hoje, né? Ele não cresce sem intervenção humana. Sem fertilizante, sem agrotóxico, ele não se desenvolve, ele morre. Então, por isso que antigamente não era assim e hoje é assim. Porque você mexe na genética, você mexe na estrutura e isso acaba agredindo mais a parede intestinal. Porque as enzimas não conseguem digerir, a gente não está preparado para digerir essas coisas modificadas. Entendeu? Então, a gente não tem enzima para isso. Aí a gente vai fazer não reconhece, né, Paulinha? Não reconhece. Não. É muito difícil de digerir. Aí vai acontecer aquele negócio que vai quebrar mais ou menos,
E aí aquele quebrar mais ou menos vai ficar agredindo, vai chegar lá no intestino uma coisa intacta, que vai gerar agressão e aí isso faz abrir a barreira intestinal. Foi claro? Excelente. Nossa, eu adorei vocês. Adorei. Arrasou, meu bem. Parabéns, né? Super estudiosa, Paula. Tá sempre se especializando em coisas novas. Então, é um profissional moderno, né, gente? Com que está conectado, que tem mais de novo no campo da nutrição, da saúde, do comportamento. Então, Paula, a gente quer te agradecer, né, por você ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento com a gente. A gente, como quem, não sei se você chegou aqui há pouco tempo, nós somos do programa Você Transformada, que é um programa feminino de transformação de vida, né? Então, a gente entende que para você ser uma mulher plena, você precisa ter equilíbrio na sua vida, né? Que não é só de carreira, não é só relacionamento, e o emagrecimento é uma consequência da sua transformação. Tem um monte de gente querendo emagrecer e fazer dieta, né? Peraí, deixa eu fazer dieta, depois engorda tudo de novo. Porque muitas vezes o seu gatilho tá porque você é infeliz na sua carreira ou você é infeliz no seu relacionamento. Então, aqui no programa a gente entende você como um todo, né? E por consequência, você vai aprender a comer, você vai aprender a se cuidar, vai ficar com seus hormônios em dia, né? E aí você vai ficar magra também, porque o magra, né, no sentido da saúde, né, é uma pessoa que tem uma vida plena. Porque a obesidade, gente, ela vem também com uma forma de você estar se punindo, né? Ou na comida, você está somatizando aquilo ali. Eu tive 103 quilos, né? Mesmo, eu cheguei no final da minha gestação com mais de 110 quilos. Eu falo, gente, ninguém organizada da cabeça fica comendo tanto que eu comi, né? Eu estava realmente comendo as minhas emoções. Doença psicossomática. Paulo, eu adorei quando você falou assim, ó, a gente não se cura no mesmo ambiente que nos adoeceu. Eu adorei. É fantástico, porque tem muita gente que quer mudar de vida, mas não quer mudar a vida. Vocês conhecem gente assim? Eu quero mudar tudo, quero ficar magra, quero ter um casamento pleno, quero ser pleno na minha carreira, mas peraí, não muda a minha rotina, porque a minha rotina... Não mexe aqui. Não mexe no meu queijo, entendeu? Porque a minha rotina... eu não posso mudar, né? Eu não tenho tempo para aprender coisa nova, eu não quero mudar minha alimentação, não quero mudar nada. Então, para você ter resultados diferentes, você vai ter que passar por uma mudança no seu estilo de vida. É isso que a gente acredita aqui no programa Você Transformar. Então, gente, alguém tem mais dúvida aí? Gente, deixa eu só ver se eu... Deixa eu mostrar a escalinha aqui para vocês. Alguém aí já pesquisou? Sim. Eu já. E aí, como que tá? E isso é muito legal, né, gente? Porque a mulher, a gente tem muito esse tabu, né? Da gente não poder... Parece que não pode fazer cocô, né, gente? Os primeiros atendimentos meus, o que eu tinha que perguntar do cocô, eu ficava tão constrangida. Olha só. Como se Nossa, a gente vai fizesse mexer numa né, intimidade, assim, que eu ficava... E o seu cocô? Agora as pessoas me mandam foto, já tá... A gente aqui no programa, a gente tem maior orgulho do nosso cocô, porque a gente entende a questão do intestino e isso é muito claro pra gente, Paula. Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para Ô, você. Paulinha, olha aqui, surgiu uma pergunta top aqui, ó. Olha só. Não, peraí, pulei uma aqui. Cadê a pergunta que estava falando? Ah, aqui, ó. Relação de endometriose. Gente, como tem aumentado o caso de endometriose, né? Qual que é a relação da endometriose e a nutrição? Peraí, que eu tô só salvando o negócio aqui para fechar. Endometriose e nutrição... endometriose ela é uma doença autoimune, né? Então ela vai nesse mesmo sentido que eu passei de tudo. É tratar o intestino, é ver o fígado, é ver os rins, é ver os sentimentos, as emoções, perdão, auto-perdão, né? E a alimentação tem tudo a ver. Limpar toxinas, fortalecer fígado, fortalecer os rins. E aí mudar o estilo de vida, tirar alguns alimentos. Tem alimentos que vão fazer muito bem, que vão ajudar na fertilidade, como o caso do abacaxi. E tem alimentos como o glúten que vão fazer muito mal justamente por agredir o intestino.
Então, todos esses agressores do intestino, eles devem ser retirados. E aí a gente entra com os alimentos que vão fazer bem para essa parte da fertilidade. E hoje a gente trabalha com programação metabólica, né? Porque hoje a gente já não pode ter o luxo de falar, vou engravidar a hora que eu quero. Não é assim mais. Justamente para o ambiente estar totalmente tóxico, a gente faz essa programação que começa 90 dias antes de você começar a tentar. A gente limpa a mãe, a gente limpa o pai, porque metade, 50% e 50% dos genes, né, de cada um. Então, a gente limpa os dois. Eu vejo muitos casos de autismo que eu atendo e que um dos pais tem relação com elementos tóxicos, ou trabalha com fertilizante, ou trabalha com ourives, ou trabalha com não sei o quê. Então, tem muita relação, sabe? Então, a gente faz toda essa programação de mudar a alimentação. Depois da gestação, quando tá grávida, aí a programação é da mãe, né? E aí melhorar, porque a alimentação na gestação também vai influenciar totalmente, né? A desencadear doenças e esses transtornos que não param de aumentar, né? No autismo, por exemplo, 1 em cada 56 crianças tem desenvolvido autismo. Se continuar nessa estatística, em 2025, metade das crianças vão nascer com algum tipo de transtorno do espectro autista. Então, a alimentação ela não vai curar o autismo, mas ela melhora muito a qualidade de vida. E o glúten, além dele ter essa questão intestinal, ele tem, isso para todas as pessoas, o glúten e o leite, quando eles se quebram, a proteína deles se formam em caseomorfina e gluteomorfina. Então, elas estão ali relacionadas com a morfina mesmo. Ela age no nosso cérebro, ela se liga nos receptores opioides e aquilo ali funciona como uma droga. Por isso que é tão difícil a gente se libertar de glúten, de leite. A gente tem abstinência, a gente tem que fazer uma programação para retirar. Não dá para retirar de uma vez, que você vai sofrer abstinência igual droga. Então, toda essa questão, além disso que acontece, de agredir e transpor a barreira intestinal, isso, a hora que cai na nossa corrente, vai direto para o cérebro, o mesmo efeito do açúcar, por exemplo. Então, assim, são alimentos que a gente tem que rever muito o nosso conceito. A gente fala... Eu vi que alguém perguntou... Vou perguntar aqui para você. Aqui quem está perguntando agora é a doutora Josiane Beguini, que ela é ginecologista, tá? Ela está perguntando assim para você, Paulinha. Muitos nutris dizem que leite deveria ser evitado, mas derivados não. Como, por exemplo, o iogurte, que é bom para a flora. Qual que é a sua opinião? Eu acredito, assim, que os leites fermentados, eles acabam sendo melhores do que o leite em si, o leite cru. Apesar de que hoje o leite ele não é mais cru também, né? O lá de antigamente era, agora esse de caixinha nem leite é mais. Depende muito, eu acho assim. Quanto mais eu estudo sobre o leite, eu tenho me tornado contra. Apesar de que eu era da linha de falar assim, depende, cada organismo é único. Mas eu vejo que tem trazido muito mais malefícios do que benefícios. Então, quem pode, eu peço para tirar tudo. Tá? A gente tem hoje, assim, antigamente seria mais difícil, mas hoje a gente tem uma gama de opções veganas e queijos e leites veganos. Não é a mesma coisa, mas é uma questão adaptativa. O que vai ser melhor para mim? Né? Eu gostava muito do leite, minha vitamina, meu pai levava na cama todo dia, aquilo veio uma questão sentimental. E que eu estava fazendo com os meus filhos. Mas a hora que eu vi que quando eu retirei o leite, o meu filho, ele chegou a ficar internado com pneumonia e era antibiótico uns 3 meses seguidos. Quando eu tirei o leite, acabou, porque o leite, ele dá muita produção de muco, né? Muito secretivo. Então, eu aconselho, assim, tem iogurtes hoje que são veganos, que são de coco. Eu tô indo mais nessa linha, sabe? Eu tenho tentado, quem pode, eu peço para retirar tudo. E como eu tenho trabalhado mais com doença autoimune e autismo, então para mim, assim, é 0, entendeu? Eu retirei o leite da minha alimentação, Paulinha, só compartilhando aqui, eu tinha muita rinite
Minha rinite, assim, praticamente desapareceu. Zerou. A gente vê a diferença, gente. É só fazer um teste, sabe? A gente enxerga. E às vezes, assim, quem fala que não é porque tá com os olhos tapados e quer continuar na ilusão de que tá fazendo bem, sabe? Aí fala muito assim, ah, mas o cálcio, de onde eu vou tirar o cálcio? Se a gente for a fundo, a relação da absorção de cálcio precisa de uma relação boa com o magnésio. E aí o leite não tem, o leite, muito pelo contrário, piora. E aí a gente tem alimentos como a chia, como feijões, que têm uma relação melhor. A chia é a melhor relação que tem entre cálcio e magnésio para absorver melhor. Então a gente Olha que tem legal. muitas outras estratégias, sabe? Que dá para tirar o leite tranquilamente. Paulinha, tem um assunto que tá super na moda agora, que é o tal do kefir. O que você Sim. acha do kefir? Então, o kefir, ele tem toda uma história, né? Lá de trás, ele já foi muito usado. Antigamente, ele trata realmente muitas doenças. Aí você tem que ganhar, tem toda uma história envolvida. Só que hoje, o que está acontecendo? A gente está fazendo um kefir que não é o leite de antigamente, né? A gente está fazendo um kefir com leite de caixinha, a gente está fazendo um kefir... Então, assim, eu tenho experimentado o kefir... Eu não experimentei ainda o kefir de leite de coco, que uma pessoa me falou que é muito bom. Se for um leite, veio lá da fazenda, tudo, apesar de que, assim, gente, como que tá essa vaca, como que tá o capim, ela tá comendo ração, sabe? Que a gente tem que olhar o todo. Se a gente for entrar nesse mundo, a gente fica louco, assim, bitolado, e fala, nossa, gente, meu Deus do céu, eu vou viver numa bolha. Mas a gente precisa... A gente precisa cuidar muito disso, porque o que está acontecendo de doenças cada vez em pessoas mais jovens, crianças doentes, porque tá tudo cheio de metais tóxicos, o solo, a água. Então, o produto de limpeza, o cosmético que a gente usa, o alimento que a gente come, a gente está em volta de um ambiente muito tóxico. Então, assim, é colocar na balança. O kefir você está usando, você está se sentindo bem? Ótimo. Para que mexer nisso? Mas, assim, se você puder escolher, vamos preferir evitar, sabe? Vamos evitar o que pode ser inflamatório, porque o leite é altamente inflamatório por causa da proteína, que não é nem a lactose, é a caseína que é todo o problema. Tá? E aí tem diversos industrializados que a gente fala, não tem, mas tá lá, caseinato. Tudo que você vê de caseinato é a tal da caseína. Ótimo. Então, Olha só. equilibrar tudo, né? Exatamente. Aqui tem um elogio para você, da Flavinha. Flavinha falando assim, Paula é nutri do meu filho autista. Ela é top. Que bom, Paula. Luiz Gustavo. A Ilô falando, Beijo, Flávia. eu já senti abstinência de carboidrato. É o que mais vemos, né? Abstinência de carboidrato. Acho que uma das principais, assim, dificuldades das pessoas de fazerem uma dieta, né, uma mudança de vida mesmo, é a abstinência dos alimentos, em especial do glúten, né, do carboidrato. E o glúten, a gente vai comer um pão sem glúten, gente, a gente tem que acostumar, porque o glúten é o que dá aquela coisa fofa, aquela coisa macia, bonita de se ver. A Flávia, ela tem essa que comentou, ela tem várias receitas, ela fica me passando que é tudo sem glúten, né? Então, assim, é um processo que é muito trabalhoso, você precisa de muita paciência para você fazer essa retirada. Então, assim, você está preparado para isso? Porque muita gente desiste no caminho porque, não dá, pão sem glúten é muito ruim, não sei o quê. Até chegar num ponto que você é obrigado a retirar tudo porque você desenvolveu uma doença que você precisa parar, né? Exato. Então, assim... A decisão é muito melhor que a restrição, né? Porque a gente fica restrito quando a gente está doente, porque daí, né, enquanto você pode equilibrar, é muito melhor do que você restringir. Ó, a Alice falou assim, eu tenho compartilhando a minha tela até agora. O pessoal não está interessado no cocô, viu? O pessoal está mandando várias perguntas aqui. Olha aqui, eu tenho doença de Crohn diagnosticada. Ixi, peraí só um minutinho. Peraí. Tudo bem? Eu não posso nem abrir, porque eu não vou sair. Tô vendo várias coisas, deixa eu ver. A gente faz careta para ler, porque a vista é muito boa. Meu filhinho querido. Ó,
Vamos lá. Eu tenho doença de Crohn, já falei, diagnosticada há 12 anos. Essa é a Alice que está falando. Eu posso dizer na prática que endosso tudo que ela disse sobre saúde do intestino, fora a ligação das emoções do intestino. Né? Eu também, amiga, a doença autoimune que eu tive foi totalmente relacionada a emoções e totalmente relacionada à alimentação também, que era péssima. A doutora Josiane perguntou mais uma coisa aqui, ó. Ela falou assim, mas esses veganos são também tudo de caixinha, né? E, consequentemente, industrializados. Isso que eu acho difícil. Sim, tem muito difícil, é muito difícil, só que assim, se a gente pega um que não é vegano, a gente vai observar os rótulos, às vezes tem muita diferença. O vegano ele tem muito menos e dura muito menos também, né? Mas a gente tem a opção hoje que a gente tem condição de fazer várias coisas caseiras, os leites, né? O leite de coco, leite de amêndoa, leite de alpiste, tem leite, tudo que você imaginar, né? Leite é errado falar, a gente deveria falar bebida vegetal, mas... Exatamente, já virou sinônimo de categoria. Ó, ela perguntou outra coisa aqui, ó. Outra dúvida, se não é fácil encontrar orgânico, melhor comer fruta e verdura com agrotóxico ou não comer? Difícil, né, gente? Gente, é muito difícil mesmo. É muito difícil. É muito difícil. Tem umas coisas que estão sendo estudadas para retirar. O melhor é a gente plantar no quintal da nossa casa, ou se for um apartamento, fazer um negocinho, gente, mas é difícil, né? Vamos falar a verdade. Na falta de orgânico, a gente pode usar. São estudos, o bicarbonato de sódio ele ainda não tem tanta comprovação de que ele retira um pouco dos agrotóxicos, tá? Então, você deixar lá no bicarbonato de sódio e não no cloro. Então, você coloca no bicarbonato de sódio ali 1 colher diluída em 2 litros de água. E outra coisa também que tem sido muito estudada é o ozônio, tá? Que o ozônio tem um ozônio que é portátil, que você esteriliza tudo. Ozônio é vida. Que coisa. Eu acho assim, até uma opinião minha, não sou da área da saúde como vocês, mas eu acho que a questão do demonizar, né? Eu fiz faculdade de nutrição, a verdade é essa, eu não terminei, né? Mas o que eu entendi na faculdade de nutrição é o seguinte, que a nutrição ela tem uma relação política, né? Então, quando você entende de política, você entende de nutrição. Então, quando você entende de nutrição e política, você entende por que o leite é pior do que os outros tipos de leite. É porque as indústrias, né? Eu acho que essa é a questão dos industrializados. A gente entender um pouco das políticas das indústrias. Que aí a gente entende a carne vermelha, a gente entende os agrotóxicos. Gente, como que você vai ter uma cura de alguma coisa se um remédio para curar aquilo é tão rentável? Né? A gente tem que pensar nisso também. Eu acho que é a mesma relação, assim, a indústria alimentícia, política, a indústria farmacêutica, política e tudo mais. Então a gente tem que... Né? A gente nem vai falar nisso hoje, tá? Senão a gente vai ser tudo preto, né? Olha aqui, essa é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Que tipo de alimento evitar para melhorar a fibromialgia? Como tem aumentado a fibromialgia, gente? Gente, são esses mesmos alimentos que eu disse. Mesmos. Alimentos que, vamos pensar assim, preciso curar o meu intestino. Como que eu vou fazer isso? Eu vou retirar... Primeira coisa que eu acho, vê seu tipo sanguíneo, pesquisa alimentos do seu grupo sanguíneo, tá? Só para ter uma base. O O é o sangue mais primitivo que tem. Então, ele é carnívoro. Ele é lá do homem da pedra. Depende de carne. Produz bastante ácido no estômago. Então, ele é o único que tolera carne vermelha. O A é vegetariano. Tem várias outras coisas, tá, gente? Estou falando por alto. Então, o A, ele é mais vegetariano. Ele tem um trato gastrointestinal mais sensível, produz menos ácido. Então, ele deveria seguir uma linha mais vegetariana. Então, olha o seu tipo sanguíneo, porque isso também atrapalha tudo. Os alimentos que agridem o seu intestino, glúten, leite, esses alimentos que são de difícil digestão, coisa processada, industrializada, tudo que é carregado de metal pesado,
né? Então a gente tem que olhar por esse lado. Se você tem lá, tem uma listinha que mostra os alimentos que tem mais agrotóxico, né? Lá o pimentão, o morango. Então, assim, tenta evitar esses que tem mais. Outra dica, na hora que você chega com as verduras em casa, antes de você fazer esse processo de sanitização, deixa 2 horas na geladeira. Agora a gente não está podendo fazer isso porque tem que lavar tudo, né? Por causa dessa pandemia. Mas você deixa ele 2 horas na geladeira porque impede do agrotóxico ir para o interior do alimento. Porque a hora que você chega e coloca aquilo ali na água, ele pode ir para o interior do alimento. Se você coloca na geladeira 2 horas, isso diminui bastante essa proporção. Tá? Então, fibromialgia, lúpus, tireoidite de Hashimoto, todas essas doenças autoimunes, elas vão nessa mesma linha. Retira glúten, retira leite, retira milho. Aí tem uma lista com alimentos alergênicos também, que a gente vai fazer uma rotação. Gente, tem coisa para fazer. Cuida das emoções, né? Totalmente, muito, Cuida das muito. opressões, Não né? adianta mudar a sua alimentação e não cuidar da emoção, porque o gatilho, o que desencadeou, 100% das doenças autoimunes são desencadeadas por fatores emocionais. 100%. É emocional. Então, se você não souber lidar... Olha isso, não é? Podemos fazer uma sessão só da parte emocional e das doenças autoimunes, hein, gente? Vamos fazer? Ó, tem mais coisa aqui. Ó, a Flavinha tá dando uma dica aqui. Pastel sem glúten e sem leite. É uma delícia. É uma forma da gente descobrir coisas novas, né, gente? A gente tem muitas opções hoje. Não dá pra gente ficar pensando como antigamente. A indústria evoluiu, tem muita coisa boa hoje que a gente pode usufruir. Eu tinha um problema de gastrite, assim, eosinofílica. Era um problema no esôfago alérgico, gente. Era uma coisa horrível, não passava mais nada no meu esôfago. Mudei meu estilo de vida, saí do ambiente que me adoecia, tô ótima, né? Mas isso envolve uma mudança de vida mesmo, né? De alimentação, de estilo de vida, de forma de pensar. Ó, daí ela você está disposto, né? Exatamente. O que mais? Olha, pessoal, tem o gerador de ozônio, é ótimo. A Flávia. A Flávia. Elas já estão trocando figurinha, já ficaram amigas. Então, que bom. A gente fica feliz, né, de ser um ambiente gerador de mulheres, né? Um lugar onde vocês possam trocar, se entrosar. Quero convidar mais uma vez que você ainda não está no programa Você Transformada. A gente não vai promover preços, essas coisas aqui, mas é um programa completo, mas é tão barato que vocês não vão acreditar, né? Onde você tem toda a parte de educação nutricional, você tem uma equipe de profissionais multidisciplinares, atividade física, mentalidade, enfim, é incrível, né? Fala com a pessoa que te trouxe até aqui, que ela vai te contar a experiência dela, né? Que eu acho que é o melhor, não é? Você pergunta para a pessoa que está participando do programa o que ela está achando. Daí você vem também. Melhor do que eu fazer propaganda, não é? Então, gente, é isso. Acho que alguém tem. A Edmeia tinha levantado a mãozinha aqui, não quero deixar ninguém com dúvida. Mas eu li todas aqui já. Era só isso? Alguém mais? Paulinha, acho que é isso, né, amiga? Vou liberar você também, liberar todo mundo. Gratidão, meu bem, você arrasou. Parabéns. Agradeço, obrigada. E, gente, para quem tiver dúvida, pode mandar por e-mail, no Instagram. Adoro esse assunto. Já te falei que eu falaria a madrugada inteira de intestino. O Cássio, meu marido, acabou de me mandar uma mensagem aqui, o Cássio está na sala, ele falou para a gente promover uma aula experimental da Manhã Inteligente. O que vocês acham? Será que eu posso? Cadê a Martinha? Deixa eu ver se ela me mata. Quando eu faço algumas dessas coisas que eu invento de última hora, eu olho para a cara da Marta para ver se ela vai me matar. Gente, a gente quer dar um presente para vocês para você que esteve aqui hoje, que não conhece o nosso projeto. Amanhã a gente vai ter uma aula da Manhã Inteligente com o método do Augusto Cury. Acontece às 8 horas da manhã, das 8 às 8h30, e você pode ter acesso gratuito a essa aula para você experimentar, né? E depois você pode fazer a atividade física do método que a gente trabalha no nosso programa, para você experimentar o que é esse método na prática. Então, fala com a pessoa que te convidou
Fala para ela, olha, eu quero participar lá, que a Betânia falou. O Cassius que falou para a Betânia falar, a Martinha deixou, olhei para todo mundo riu, então estou entendendo que eu posso. Eu posso. Então, eu vou liberar amanhã para você que veio para essa aula. Tá bom? Deixa eu falar aí com o seu coach que vai dar tudo certo. Gente, gratidão, Paulinha, mais uma vez. Você arrasou. Deus abençoe todo mundo. Eu que agradeço. Até amanhã. Obrigada, Paulinha. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Parabéns, Paulinha. Um espetáculo. Parabéns. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada mesmo, gente. Precisando, estou aqui. Muito obrigada.